Eu me enrolei aqui. Boa tarde, 1h37 no Acre, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV aqui no estado do Acre. O Laércio já apertou o biloto ali, mostrando as formas como você pode acompanhar o programa, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. E tem o WhatsApp, 99989-1042. Esse é o WhatsApp e eu vou precisar muito da sua ajuda. Primeiro, porque o assunto exige a sua participação. Hoje, dia 5 de setembro, é lembrado o Dia da Amazônia. Essa data, você pode apertar o biloto, Lala? Pode ser? Essa data, 5 de setembro, ela não é fortuita. Não foi assim aleatório que se imaginou que vamos escolher o Dia da Amazônia, dia 5 de setembro. Não é isso. Essa data é uma provocação, é um protesto, é uma forma como as pessoas que querem repensar os modelos de desenvolvimento pensados para a região amazônica, essas pessoas entenderam que o dia 5 de setembro, elas perceberam, elas viram com dados que essa data, dia 5 de setembro, era o pico das queimadas na região. Correto? Dia 5 de setembro era o pico do fumaceiro, do calor, de tudo que você possa imaginar. De ruim, não é? E escolheu-se essa data em função desse problema específico. Então, o 5 de setembro é uma resposta, é um protesto que se faz, né? As pessoas que são comprometidas com um novo modelo, uma nova base econômica, é preciso termos uma nova economia para a nossa região, uma economia que respeite a nossa geografia, uma economia que respeite a nossa cultura, que respeite a nossa diversidade biológica e cultural também, não é? Então, o dia 5 de setembro tem essa marca, tem esse selo, perfeito? Então, e também, eu fico cá comigo pensando, se não foi essa também, não foi esse o cálculo das pessoas que promoveram o lançamento dessa publicação aqui, Conflitos no Campo Brasil 2022, que é uma publicação coordenada pela CPT, Comissão Pastoral da Terra. Vamos lembrar, só é uma referência importante. A Comissão Pastoral da Terra, se a memória não me falha, ela foi criada em 1975, início dos trabalhos. 10 anos depois, em 1985, a CPT inicia o trabalho de divulgação desse mapeamento dos conflitos agrários no país inteiro. Hoje foi feito o lançamento desse problema dos conflitos agrários, 2022, foi realizado hoje, lá no auditório do Instituto São José, certo? Então, também isso aqui é uma resposta política que a CPT está dando. No Dia da Amazônia, a CPT lança a divulgação desse informativo a respeito de como que o Brasil está em relação aos conflitos agrários, né? E nós chamamos aqui o coordenador da CPT no Acre, o Célio Lima, não é isso? E ali a Sara Braga, me perdoe, eu conversei com a Darlene hoje pela manhã, eu fiquei com isso na cabeça. Sara, boa tarde a você, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista, Célio também, sejam todos muito bem-vindos. Eu fiz aqui um bom preâmbulo da nossa conversa aqui, Sara, como é que foi? Sim, foi muito bem. Eu queria saber de você o seguinte, eu vou aqui lembrar, primeiro eu queria dedicar esse programa aqui, os 2 blocos do programa, a uma figura muito querida, aliás, 2 figuras muito queridas para a Comissão Pastoral da Terra, que é a figura de 2 religiosos, né? O padre Jean-Pierre, que dedicou a vida dele a essa causa, a essa agenda, e também o bispo Dom Moacir, que me parece são 2 figuras importantes quando se fala a respeito de problemas agrários e como que a gente pode superá-los, né, Sara? Sim. O que você nos lembra dessa publicação? Você pode me passar aqui essa publicação? Sim. O senhor Egli, por gentileza, você pode
Eu queria que você explicasse para a gente o que é isso aqui, Sara. Hoje, você até falou muito bem, Eitan, que hoje, né, no Dia da Amazônia, foi proposital essa data de hoje, né? Estamos até um pouco atrasados no lançamento do Caderno de Conflitos no Campo, do ano de 2022. E a gente escolheu essa data de hoje, né, para ser uma data ela já é uma data bem emblemática. O Caderno de Conflitos, ele é construído por agentes pastorais, né? Hoje, ele é um dos nossos maiores instrumentos de denúncia no país, da CPT. O caderno, ele é a nossa forma de falar, ele é a nossa forma de expor, de gritar, de denunciar, né? Porque a gente está aqui para fazer denúncias. Os dados, eles são alarmantes, eles são gritantes. E como você bem falou, né, o primeiro lançamento ele foi em 1985, desde então não parou mais, né? Estamos em 2023 e, infelizmente, com dados gritantes, dados alarmantes. E a gente tem o sonho de que ano que vem a gente não tenha que fazer esse lançamento do caderno, né? Que a gente se encontre para falar de outras coisas, né? Falar do bem viver, falar de bons frutos, falar de como o meio ambiente está bem, está respirando bem, como o seringueiro e a seringueira estão no seu local, né? De sempre, que ninguém os expulse de lá. Então, assim, o caderno ele é muito importante para eles e para a gente da CPT também. Olha, você me força uma reflexão, eu queria passar essa reflexão para o Célio. As autoridades públicas do Acre, há até pouco tempo, se orgulhavam, falavam isso até como se fosse uma forma de demonstrar competência na gestão pública, porque elas falavam, de vez em quando alguém lembrava, e falava assim, no Acre não tem MST. Olha aí. E essa frase era dita, como eu estou lhe afirmando, como se uma demonstração de, olha, tá vendo? Se aqui não tem MST, aqui no Acre, os conflitos agrários, os que existem, são bem equacionados, são bem conduzidos. O que é que você diria para uma autoridade dessa? De fato, no Acre não tem MST, né? Mas assim, Mas talvez... isso não quer dizer que não tenha conflito, esse é o problema. Esse né? é o problema, porque aqui o Acre tem uma diferença. Aqui é seringueiros, né, que estão aí desde o tempo da luta lá pelo Acre, né, que vivem nessas florestas, né, na sua maior parte são ribeirinhos, né, que lutam para permanecer nesses seringais, né, de uma forma assim bem humilde, mas que hoje eles vêm sofrendo muito, né, pelo tudo que vem acontecendo. E o que mais afeta eles é a retirada de madeira, né, que são os planos de manejo, os projetos de rede, né, tem a questão da soja, que chegou com muita força no estado do Acre, e vem meio que oprimindo mesmo as famílias, expulsando. Quando não expulsa por terra, expulsa pelo ar, né? Pelo ar como? Que muitas vezes eles passam um veneno de avião, principalmente aqui no sul do Amazonas, está acontecendo muito isso. Passa veneno de avião, então aí toda a plantação daquelas famílias que estão em torno ali daquela plantação de soja, são afetadas. Inclusive as plantações deles morrem, tem muitos casos de doenças, né? Só que muitas vezes os conflitos eles ficam meio que abafados, né? A sua colega Darlene hoje pela manhã, ela usou uma expressão que me parece ser adequada. Ela disse que os conflitos no Acre são silenciosos. Exatamente. Silenciosos. Agora, por que são silenciosos? Porque se alguém espernear, pelo menos uma parte da imprensa fala. Por que não chega até nós? Então, por que a imprensa não consegue ver esses problemas? Ou então o papel da CPT em poder gritar mais alto? Porque se tem conflito, por que ele não é tão evidente assim? De fato, muitas vezes a gente consegue levar isso, o que está acontecendo até a imprensa. E consegue levar aos órgãos, Ministério Público. O que é mais importante ainda, aliás. Defensoria e até muitas vezes na Justiça a gente consegue levar isso. Mas no caminho parece que meio que vai acalmando e parece que tem uma voz mais alta, né, que consegue abafar a voz dos trabalhadores, principalmente, né. Isso é o que mais nos preocupa, né. Mas isso aí nós temos um problema, né, Célio? Porque, olha,
Se o problema efetivamente não é resolvido, se o conflito agrário não é resolvido, o problema não foi equacionado. Então, como é que a gente pode, como é que o próprio movimento dos trabalhadores pode se dar por satisfeito? É isso que eu não entendo. Para você ter uma ideia, tem conflitos aí em comunidades que vem se arrastando há 20 anos. Né? Tem algumas comunidades que a CPD acompanha, que vem se arrastando há 20 anos esse conflito. E muitas vezes a gente vê a olho nu, né? A gente não consegue provar, mas a gente vê a força que o fazendeiro tem, que o madeireiro tem, isso aí que a empresa tem, né? E isso parece que deixa muitas vezes os trabalhadores um pouco desanimados, né? Desacreditados, né? A gente está vendo muito isso. Nesse último governo que passou, o que aconteceu em relação ao meio ambiente, até as próprias comunidades deixaram levar, né? Agora é difícil da gente conseguir, a gente está tentando resgatar isso, né? Mas não está sendo fácil, né? Ô Sara, eu queria que você, não sei se você vai precisar dessa publicação para poder responder a pergunta que eu vou lhe fazer agora. Aqui no Acre, quais são as áreas, as regiões que você destacaria mais conflituosas do ponto de vista dessa questão fundiária? Tá, antes de te responder, eu queria só complementar uma coisa que a Darlene falou sobre ser conflitos silenciosos. Eu não daria essa palavra, eu daria que eles são silenciados. Eu daria que, como esse exemplo que o Célio falou, que no decorrer, né, os agricultores, os seringueiros, eles vão se desanimando, eles vão porque eles são calados, sabe, Tahan? De que forma? Queimam casas. Aqui no Acre isso acontece? Muito, muito. Agora a gente estava, né, na parte da manhã, no lançamento, a gente estava com a comunidade do Seringal São Bernardo, e a gente estava com moradores lá. Fica onde, São Bernardo? Fica no Riozinho do Rola. No Riozinho do Rola, certo. Transacriana. Então, assim, desanima, né? Não, você ter a sua casa queimada, você ir atrás dos seus direitos e você ver tudo e todos contra você, de fato desanima. Mas agora, respondendo a sua pergunta, hoje de manhã falei inclusive sobre isso, né? Que as áreas, o caderno ele traz uns dados bem alarmantes. Aqui em Rio Branco, a Crelândia também tem muito, Manoel Urbano, e a gente também acompanha o sul do Amazonas, Boca do Acre. CPT também é daqui? CPT Acre acompanha o sul do Amazonas. Mas a gente vai detalhar a respeito disso depois do intervalo, que eu preciso fazer o intervalo agora. Então vamos ficar com essa fotografia. Rio Branco, Acrelândia, Manoel Urbano. E Boca do Acre. E Boca do Acre no sul do Amazonas, né? Claro, porque a região do sul do Amazonas ela tem uma identidade, inclusive institucional, mais com o Acre do que com Manaus, né? Vamos falar sobre isso após o intervalo aqui no Gazeta Entrevista.